Olá, amados irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos. Hoje é domingo, dia 25 de outubro. Vamos fazer a reflexão do Evangelho que está em Mateus, capítulo 22, versículos 34 e 40. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, os fariseus, esse fariseu que pergunta aqui para Jesus, para experimentá-lo, como diz a palavra, eles contavam 613 preceitos e leis, que todos deviam saber e praticar esses preceitos. Então nós sabemos de todo o confronto, o embate que Jesus tinha com os fariseus, por viver uma fé de teoria, mas na prática não vivia o que era mais importante. Então, na verdade, o que Jesus está querendo dizer para esses fariseus aqui é o seguinte: olha, vocês complicam demais as coisas. Vocês ficam com esse monte de leis e preceitos, vivendo essa teoria e não vivem a essência, o que é o mais importante, que é o amor. Por isso que ele vai dizer lá no final, nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. O que é a lei e os profetas que Jesus quer dizer aqui? É toda a Escritura. Os livros das leis, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o livro das leis, e depois os profetas que vieram. Então aqui se resume a Escritura, toda a lei e os profetas, está dizendo aqui da Escritura. Então de nada adianta viver toda essa teoria se a pessoa não consegue viver essa essência do ensinamento, que é o amor. Por isso que eu separei para vocês aqui, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, São Paulo vai dizer sobre o amor. Ele vai falar que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, se não fosse por amor, eu nada seria, Mesmo que tivesse o dom da profecia, conhecesse toda a ciência, toda a fé, se não tiver amor, de nada isso adiantaria. Ele vai seguir, mesmo que eu desse meu corpo para ser queimado, mesmo se eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se não fosse por amor, de nada isso adiantaria. Então veja bem, irmãos, é entender o que é o amor. Todos esses mandamentos, nós devemos, sim, nos esforçar para viver os mandamentos de Deus, principalmente os 10 mandamentos que Deus nos deixa ali, na nossa catequese nós aprendemos. E nós sabemos da dificuldade que é viver esses mandamentos no mundo de hoje, que prega exatamente o contrário. Um mundo que prega o que tudo pode, a vivência dos prazeres, que se deve viver tudo que o mundo oferece. Um mundo que prega o individualismo, a competição, a divisão. É muito difícil, por isso nós devemos estar alicerçados em Deus para poder viver realmente esse amor, para poder viver essa essência do ensinamento que o Senhor nos traz hoje. E aí nós temos que entender também o que é esse amor, porque muitas vezes nós pensamos estar vivendo, amando a Deus, mas muitas vezes estamos muito longe disso, como esses fariseus estavam. Gente, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Em tudo que formos fazer, Deus ele tem que ser o centro da nossa vida. Tudo que formos fazer, o que Deus queria que eu fizesse nesse momento? Por isso é necessário conhecer a palavra de Deus. Então nós devemos dedicar mais tempo a Deus, a leitura da palavra, a vivência nessa comunhão de oração com Deus, participando das santas missas, vivendo os sacramentos, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Se nós não conhecemos a vontade de Deus para nós, se nós não conhecemos, e Deus, e quer conhecer Deus, está aqui. Deus está aqui. Jesus, a palavra encarnada. O verbo encarnado, ou melhor, a palavra é Jesus. Então nós devemos buscar esse conhecimento, essa intimidade. Senão nós também vivemos, muitas vezes, acreditando estar perto, mas estamos longe de Deus também. Então dar a Deus o melhor de nós, o melhor do nosso tempo, dedicarmos a viver essa comunhão com Deus. E quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. E depois ele vai falar, o segundo é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. E aí eu vou pegar também, nessa mesma carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, dando sequência,
vai dizer assim, ó, nós devemos entender o que é o amor ao próximo, gente. É sair de nós e ir ao encontro do outro. É não buscar nossos interesses, mas o do outro. É enxergar Deus no próximo, porque o próximo ele é templo do Espírito Santo. Então, enxergar Deus no próximo, mesmo com todas as fraquezas do outro, nós devemos exercitar esse amor ao próximo. Estaremos amando a Deus também através do próximo. Então, no 1 Coríntios 13, versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso. Olha só, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Versículo 7, gente. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é viver o amor. Então, se nós ainda nos irritamos com os outros, né, muitas vezes cortamos relações, muitas vezes nós não queremos conviver com pessoas, nós estamos longe de viver esse amor. Então é sair de nós, né, e ir ao encontro do outro. O amor verdadeiro é um amor que se doa para levar ao outro talvez aquilo que o outro ainda não conhece, que é esse amor de Deus. Então, irmãos, possamos refletir, né? Rapidamente aqui a gente faz um resuminho, né, da reflexão desse evangelho, mas que possamos hoje assumir, né, esse compromisso de buscar conhecer a Deus através da palavra, da oração, da vivência da comunhão e de realmente enxergar Deus em cada irmão que Deus coloca no nosso caminho. Um santo e ótimo domingo a você, uma ótima semana a toda a sua família. Permaneçamos firmes na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.